Se você já sentiu que trabalha muito, mas parece não sair do lugar, pode ser que esteja faltando algo crucial: metas claras. Sem elas, você está navegando sem rumo, deixando que as circunstâncias decidam o seu futuro. Mas o sucesso financeiro não acontece por acaso. Ele é planejado e construído com intenção. Imagine, por exemplo, alguém que diz: quero ganhar mais dinheiro. Parece uma meta, certo? Mas na verdade é vaga e sem direção. Quanto dinheiro? Em quanto tempo? E como você vai alcançar esse objetivo? Agora compare com alguém que estabelece: quero economizar R$ 10.000 em um ano, guardando R$ 833 por mês. Essa é uma meta específica, mensurável e alcançável. Para criar metas realmente eficazes, você pode usar o método SMART. Ele garante que seus objetivos sejam específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e baseados em um prazo. Por exemplo, ao invés de dizer quero investir mais, defina: quero aplicar R$ 500 por mês em um fundo de ações pelos próximos 2 anos. Quando você define metas claras, elas se tornam o seu GPS, orientando cada decisão financeira. Sem isso, é como dirigir sem saber para onde está indo. Você pode até chegar em algum lugar, mas dificilmente será onde você gostaria de estar. No próximo capítulo, veremos como planejar suas finanças para garantir que essas metas se tornem realidade. Definir metas é o primeiro passo, mas sem um planejamento financeiro claro, essas metas permanecem apenas no papel. O planejamento financeiro é o que transforma seus objetivos em ações concretas. E acredite, essa é uma área em que muitas pessoas falham. Quantas vezes você já ouviu histórias de pessoas que ganham bem, mas vivem no vermelho? Isso acontece porque não importa quanto você ganha, mas sim como você organiza o que ganha. O planejamento financeiro começa com algo simples, mas poderoso: saber exatamente para onde vai o seu dinheiro. Um erro comum é subestimar os pequenos gastos do dia a dia. Aquela cafeteria rápida aqui, ou o delivery de sexta à noite ali, podem parecer inofensivos, mas somados ao longo do mês, eles podem comprometer uma parte significativa do seu orçamento. É por isso que criar um planejamento detalhado é essencial. E como fazer isso? Comece com uma análise honesta das suas receitas e despesas. Divida os seus gastos em categorias como moradia, transporte, lazer e poupança. Depois, avalie onde é possível cortar ou ajustar. O objetivo aqui é simples: garantir que você sempre gaste menos do que ganha. Além disso, um bom planejamento financeiro inclui um fundo de emergência. Essa reserva é o que vai te proteger de imprevistos, como despesas médicas ou reparos inesperados. Sem ela, qualquer emergência pode levar você a se endividar, comprometendo ainda mais o seu futuro financeiro. Com um planejamento sólido, você começa a perceber que suas metas deixam de ser apenas ideias distantes e começam a parecer mais tangíveis. E no próximo capítulo, vamos falar de um dos maiores sabotadores do seu planejamento: o hábito de gastar mais do que ganha. Um dos erros financeiros mais destrutivos é gastar mais do que se ganha. Pode parecer algo óbvio, mas é uma armadilha que muitas pessoas caem sem perceber. Esse hábito, muitas vezes impulsionado pelo desejo de viver um padrão de vida além do que o orçamento permite, é a receita perfeita para o endividamento. O problema começa pequeno: um cartão de crédito aqui, um parcelamento ali. A falsa sensação de que é só uma parcela acaba mascarando o acúmulo de dívidas. E quando menos se espera, as contas tomam conta da renda mensal, deixando pouco ou nenhum espaço para poupar ou investir. E por que isso acontece? Porque vivemos em uma sociedade que valoriza o consumo. Somos constantemente bombardeados por anúncios, promoções e incentivos para gastar mais. O marketing nos convence de que precisamos de coisas que, na realidade, não são essenciais. Assim, os gastos supérfluos passam a competir com os gastos necessários, gerando desequilíbrios. Mas como quebrar esse ciclo? A resposta está na mudança de mentalidade. Antes de fazer qualquer compra, pergunte a si mesmo: eu realmente preciso disso agora? Ou isso está alinhado com minhas metas financeiras?
Essa simples reflexão pode ajudar a evitar decisões impulsivas. Outro ponto importante é criar o hábito de priorizar o essencial. Pagar-se primeiro, ou seja, separar uma parte da sua renda para poupança ou investimentos antes de gastar, é uma estratégia poderosa para manter o controle. E lembre-se, viver de acordo com suas possibilidades não significa abrir mão de tudo. Trata-se de encontrar equilíbrio e fazer escolhas conscientes. No próximo capítulo, vamos explorar uma consequência direta desse desequilíbrio: a dependência excessiva do crédito. A dependência do crédito é uma consequência natural de gastar mais do que se ganha. Quando o salário já não é suficiente para cobrir as despesas do mês, o crédito surge como um salvador. Mas o que muitos não percebem é que essa solução temporária pode facilmente se transformar em um ciclo perigoso. O crédito, seja no formato de cartão, cheque especial ou empréstimos, dá uma falsa sensação de poder aquisitivo. Ele permite que você compre agora e se preocupe depois. Mas o preço desse conforto é alto. Juros. No Brasil, por exemplo, os juros de cartões de crédito e cheque especial estão entre os mais altos do mundo. Isso significa que uma dívida pequena pode rapidamente se tornar incontrolável. O problema se agrava porque o crédito não é visto como uma ferramenta, mas como uma extensão da renda. Muitas pessoas fazem compras que não cabem no orçamento e acabam comprometendo seus ganhos futuros para pagar por itens que, muitas vezes, perdem o valor rapidamente ou nem eram tão necessários. Então, como evitar essa armadilha? Primeiro, é fundamental mudar a forma como o crédito é enxergado. Ele não deve ser usado para despesas do dia a dia ou para cobrir buracos no orçamento. Crédito é uma ferramenta que deve ser utilizada de forma estratégica, como em casos de emergência real ou para oportunidades que tragam retorno financeiro. Outra prática indispensável é acompanhar suas dívidas. Entenda exatamente quanto você deve e quanto isso está custando em juros. Esse passo simples pode ser o empurrão necessário para buscar alternativas, como renegociações ou mudanças de hábitos. Agora que entendemos os perigos do crédito excessivo, no próximo capítulo vamos falar sobre um erro que amplifica todos os outros: a falta de planejamento financeiro. Chegamos a um ponto crucial: a falta de planejamento financeiro. Este erro não apenas perpetua os problemas financeiros, mas também impede que as pessoas alcancem seus objetivos de vida. Afinal, como chegar a um destino se você não sabe o caminho? Muitas pessoas vivem de forma reativa em relação ao dinheiro, lidando com as despesas e dívidas conforme elas aparecem. Essa abordagem não é sustentável. Sem um plano, você está constantemente apagando incêndios em vez de construir um futuro sólido. O planejamento financeiro é o que transforma a relação com o dinheiro, de algo que gera ansiedade para algo que proporciona segurança. A primeira etapa para planejar suas finanças é entender a sua situação atual. Faça um levantamento de todos os seus ganhos e gastos. Categorize como despesas para identificar padrões e enxergar onde está o desperdício. Você pode se surpreender ao descobrir quanto dinheiro é gasto em itens ou serviços que não agregam valor real à sua vida. Depois disso, defina metas claras. Elas podem ser de curto, médio ou longo prazo. Pagar uma dívida, fazer uma viagem, comprar uma casa ou até mesmo garantir uma aposentadoria tranquila. O importante é que essas metas sejam específicas e realistas. Com objetivos definidos, chega a hora de criar um orçamento. O orçamento é a base de qualquer planejamento financeiro. Ele permite que você saiba exatamente para onde seu dinheiro está indo e garante que você esteja alocando recursos para o que realmente importa. Uma regra popular é a 50-30-20, onde 50% da renda vai para necessidades, 30% para desejos e 20% para poupança ou investimentos. Ajuste essa proporção conforme sua realidade, mas sempre priorize guardar uma parte do que ganha. Por último, revise seu planejamento regularmente. A vida é cheia de imprevistos e o que funciona hoje pode não ser suficiente amanhã. Fazer ajustes periódicos no seu plano ajuda a mantê-lo alinhado com suas metas e a evitar surpresas desagradáveis. Agora que entendemos a importância de um planejamento financeiro sólido,
No próximo capítulo, vamos explorar um comportamento que pode sabotar qualquer plano: viver comparando-se com os outros. Um dos maiores inimigos de uma vida financeira equilibrada é a constante comparação com os outros. Vivemos em um mundo onde redes sociais e ostentação são parte do cotidiano. Fotos de carros de luxo, viagens paradisíacas e roupas de marca nos bombardeiam diariamente, criando uma falsa percepção de sucesso. Mas há algo importante que precisamos lembrar: a vida que vemos online é apenas uma vitrine, e não o estoque real. Quando você se compara com os outros, está ignorando o que realmente importa: sua própria jornada. Essa busca por validação externa leva muitas pessoas a gastar dinheiro que não têm, comprando coisas que não precisam para impressionar pessoas que muitas vezes nem conhecem ou se importam. Isso cria um ciclo vicioso de consumismo e insatisfação, prejudicando não apenas as finanças, mas também a saúde mental. Em vez de cair na armadilha da comparação, é essencial focar no que é importante para você. Suas metas financeiras devem refletir seus valores e não as expectativas ou padrões impostos pelos outros. Afinal, a verdadeira liberdade financeira não vem de aparentar riqueza, mas de viver de acordo com o que faz sentido para você. Além disso, é importante ter em mente que o sucesso financeiro é relativo. Para algumas pessoas, ele pode significar um saldo bancário robusto. Para outras, pode ser a liberdade de trabalhar menos e passar mais tempo com a família. Não existe uma fórmula única, e tentar se encaixar em um padrão alheio só vai te afastar do que realmente importa. Uma prática útil é redefinir o que significa sucesso na sua vida. Pergunte a si mesmo: quais são os meus valores? O que eu realmente quero alcançar? Essas respostas servirão como guia, ajudando você a ignorar o ruído externo e focar no que realmente importa. Por fim, lembre-se: você não precisa provar nada a ninguém. Quando você para de se comparar com os outros, consegue redirecionar sua energia para construir a vida que deseja, no seu ritmo. E isso sim é liberdade. Agora que entendemos como a comparação pode ser prejudicial, vamos abordar um tema ainda mais profundo no próximo capítulo: a mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez é como um filtro que distorce nossa visão sobre dinheiro e oportunidades. Quando pensamos que não há o suficiente para todos, criamos barreiras mentais que limitam nosso potencial financeiro. Essa forma de pensar é mais comum do que imaginamos, e muitas vezes está enraizada em crenças que adquirimos na infância ou em experiências de dificuldade. Pessoas com mentalidade de escassez têm dificuldade em investir em si mesmas. Elas veem o dinheiro como algo que deve ser guardado a todo custo, temendo que ele acabe. Isso pode levar a comportamentos como evitar qualquer risco, mesmo quando existe uma oportunidade clara de crescimento. Por exemplo, alguém com essa mentalidade pode evitar investir em educação ou negócios, pensando que o gasto imediato é maior do que o benefício futuro. Por outro lado, essa visão também pode gerar o extremo oposto: gastos impulsivos. Algumas pessoas sentem que, se não aproveitarem agora, perderão a chance para sempre. Esse comportamento reflete uma sensação de falta constante, mesmo quando não há necessidade real de agir dessa forma. Para superar a mentalidade de escassez, é necessário desenvolver uma mentalidade de abundância. Isso não significa acreditar que o dinheiro cai do céu ou que as oportunidades surgem magicamente. Em vez disso, é a crença de que, com esforço, estratégia e paciência, é possível construir um futuro financeiro sólido. É entender que o dinheiro é uma ferramenta, não um fim. Práticas como gratidão podem ajudar nessa transição. Quando você reconhece o que já tem, sua mente se abre para enxergar novas possibilidades. Além disso, cercar-se de pessoas com uma mentalidade positiva sobre dinheiro é essencial. Conversas produtivas sobre finanças e crescimento podem mudar completamente sua perspectiva. Ao adotar uma mentalidade de abundância, você começa a ver o dinheiro como um aliado, e não como algo que está sempre escapando de suas mãos. Isso cria um ciclo positivo, onde suas decisões são guiadas por confiança e clareza, e não por medo. Agora que discutimos a mentalidade de escassez, é hora de avançarmos para o nosso próximo e último capítulo:
onde falaremos sobre a importância de consistência e paciência no processo de construção de riqueza. Chegamos ao último capítulo, mas sem dúvida, um dos mais cruciais: a importância da consistência e paciência. Muitas vezes, a construção de riqueza é vista como uma corrida rápida ou um jogo de sorte, onde o sucesso vem de um golpe de sorte ou de uma grande oportunidade. No entanto, a realidade é que a verdadeira riqueza é construída ao longo do tempo, por meio de pequenos, mas constantes passos. A consistência é a chave para transformar hábitos financeiros positivos em resultados concretos. Isso significa que, mesmo que os resultados não sejam visíveis de imediato, o ato de continuar tomando boas decisões financeiras, mês após mês, é o que cria o crescimento a longo prazo. Por exemplo, investir uma pequena quantia todos os meses pode parecer insignificante no começo, mas quando feito de forma consistente ao longo dos anos, pode resultar em um montante significativo devido ao efeito dos juros compostos. A paciência também é uma virtude essencial nesse processo. Muitas pessoas desistem de seus objetivos financeiros porque não veem resultados rápidos. Porém, o caminho para a riqueza raramente é uma linha reta. Há altos e baixos, e as oportunidades não aparecem da noite para o dia. A paciência nos ensina a confiar no processo, mesmo quando os resultados imediatos não são tão evidentes. O segredo aqui é entender que a verdadeira riqueza não vem da pressa, mas da perseverança. Cada pequeno passo, cada decisão financeira inteligente vai somando até alcançar o objetivo final. E isso não se limita apenas ao dinheiro. A paciência também se reflete em outras áreas da vida, como o desenvolvimento pessoal e profissional. Muitas vezes, as maiores recompensas vêm de um longo período de crescimento e aprendizado. E assim, ao manter a consistência e a paciência, você estará não apenas construindo riqueza financeira, mas também cultivando uma mentalidade de longo prazo que servirá de base para muitas conquistas ao longo da sua vida. Agora, ao final desta jornada, espero que você tenha uma visão mais clara de como a mentalidade, os hábitos e as atitudes desempenham um papel fundamental no processo de criar e manter a riqueza. Lembre-se, o segredo está em dar um passo de cada vez e confiar no seu próprio caminho.